Foi aqui que eu a vi pela primeira vez. Quem diria que aquela reunião de negócios seria o início de tudo? Estar na companhia de amigos torna o mais comum dos dias no mais especial deles. Quando estamos juntos, eu nem vejo o tempo passar. Viva momentos únicos todos os dias. Entre Amigos Praia. A vida é feita de momentos especiais. Olá pessoal, sou Ana Maria Nascimento, setorista de educação do Diário de Pernambuco. Toda sexta-feira a gente se encontra aqui no YouTube para falar sobre educação. Na edição de hoje a gente está recebendo Rosana Bezerra, que é CEO da Teleporte, e a gente vai conversar um pouquinho sobre estudar em Portugal, um tema que tem interessado cada vez mais os estudantes brasileiros. Rosana, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Rosana, vamos falar aí sobre estudar em Portugal. Muita gente está interessada nesse país europeu, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como os estudantes podem usar a nota do Enem, que saiu agora, né, em janeiro, para estudar nas universidades de Portugal. Bem, é o seguinte, Portugal já vem nesse caminho abrindo as portas para os estudantes brasileiros que queiram estudar, fazer a graduação. No caso, não é o intercâmbio, é fazer a graduação em si em Portugal. Então, já existe esse convênio entre o Brasil e Portugal, que é aceitando a nota do Enem, para o estudante brasileiro não ter que se submeter às provas, que existem lá as provas também, como é a prova do Enem aqui, existem as provas lá, mas o estudante brasileiro não precisa submeter a essas provas. Então, com a nota do Enem, ele entra numa universidade em Portugal. Lógico que a gente hoje tem mais de 75 instituições em Portugal, então cada uma tem uma regra, vamos dizer assim, uma forma de se convocar esses alunos, que você tem que ficar muito atento, até porque existem os prazos de convocação, né? Já começaram, inclusive, a gente está no momento certo de submeter essas candidaturas, que é nesse momento, né? A Universidade de Lisboa já começou em novembro, a Universidade do Porto já começou, então a gente está nesse período de submissão de candidaturas. É importante frisar que os alunos internacionais não tiram a vaga dos alunos portugueses, né? Porque se existe 100 vagas de um curso, um percentual dessas vagas é destinado para aluno internacional. Então a gente não concorre com os estudantes portugueses, são vagas específicas para alunos internacionais, que hoje uma grande parte desses alunos são brasileiros, né? Então, assim, é uma oportunidade única, é uma oportunidade, primeiro, é muito mais viável financeiramente a gente mandar o nosso filho para estudar em Portugal, fazendo uma comparação aí com Estados Unidos e Canadá. Além do custo, tem a vantagem da língua ser a mesma. Por exemplo, uma faculdade, a Universidade do Porto, a depender do curso, o curso custa 3.000 euros ano, que você divide isso aí em 10 parcelas de 300 euros. Você arredondando, botando o euro a R$5, você tem uma parcela de R$1.500 por mês. Que tem muitas universidades daqui do Brasil que privadas. É mais cara. Por exemplo, dependendo do curso, na Católica é mais caro do que um curso desse em Portugal, por exemplo. E tem algumas universidades que ainda tem um desconto para os países que a gente faz parte. Existe uma organização chamada CPLP, que é a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, onde o Brasil faz parte. Então, algumas universidades têm um desconto específico para esses países. Então, por exemplo, Engenharia Informática, que é o nosso Ciência da Computação aqui, esse curso é 7.000 euros ano. Para os países da CPLP, o curso passa a ser 2.800 euros ano. Então, assim, não é um custo alto comparado com a universidade particular, né? Existe essa dúvida também, mas a universidade lá é pública. Mas ela é pública, mas tem essas propinas, como eles chamam, mensais, né, que é propina diferente do Brasil, mas as propinas, como eles chamam lá, que são específicas para cada universidade. O aluno internacional paga mais caro do que o aluno português, né? Então, por isso também que eles têm existe cada vez mais, está aumentando a oferta, inclusive, de vagas para alunos brasileiros, porque também eles arrecadam mais, vamos dizer assim, porque o aluno brasileiro paga mais do que o aluno português. Dentro da questão financeira, além do valor do curso, quais são os outros custos que o aluno tem que estar atento? Ele vai pagar hospedagem, a universidade oferece isso, o que é que a universidade oferece e o que é que ele vai ter de custo? A universidade tem os alojamentos, mas esses alojamentos também têm custo, né? Porque é um custo mais baixo, mas existe o custo, que não, assim, a depender do local que o estudante vai escolher, existem uns locais, por exemplo, Lisboa
é a região mais cara. Então, e aí você vai ter um custo de pelo menos uns 700 a 800 euros mês para você ter um alojamento e comida em Portugal não é uma coisa muito cara, né? Você consegue, lá existe um meio de transporte que funciona super bem, então você se locomove dentro da cidade pelo transporte público, né? De alta qualidade, né? Então não vai ter esses custos mas é um custo muito pequeno comparado. Então, você arredondando aí 300 euros mensais com mais 1.000 euros de custo de vida. Então, você vai ter aí uns 1.200, 1.300 euros mensal de custo. Então, se o aluno tem a opção, ele vai fazer a opção de estudar em uma outra universidade que não seja em Lisboa, que seja, por exemplo, em Braga, que tem a Universidade do Minho, que é uma universidade também muito bem conceituada. Lá, o custo de vida é mais baixo. Então, ele vai conseguir viver aí com 500, 600 euros mês. Então, ele vai ter uma redução aí de custo. Então, tudo vai depender. É esse serviço que a gente também está fazendo para os nossos alunos aqui. Então, a gente faz um mapeamento, que eu acho que isso é importantíssimo. Porque a gente sabe que existem as submissões. Essas submissões, quando você faz nas universidades, são pagas. E gira em torno de 50 a 100 euros cada submissão. Se você vai fazer submissão em várias universidades, só aí você vai pagar o quê? Uns 300, 400, 500 euros se você for submeter a 5 universidades. E às vezes não é a universidade que você não tem um conhecimento desse custo. Então essa nossa parceria do Grupo Teleporte junto com a Inspirando Futuro, que é uma ONG que tem há anos lá em Portugal, a gente fechou essa parceria com eles. Eles já trabalham com isso e eles têm todo esse know-how. Então, por exemplo, o aluno contratou nossa consultoria. E ele vai dizer, olha, eu quero fazer um curso de Ciências Econômicas. Minha nota do Enem foi essa, 680. Estou dando aqui, fazendo exemplos. E o meu custo, eu só posso pagar por ano 10 mil euros, 12 mil euros. A assessoria. Aí a assessoria vai pegar o que ele quer, vai fazer uma entrevista, lógico, né, para poder saber um pouco mais, e vai fazer esse levantamento das 75 universidades que tem em Portugal. Quais delas seriam a melhor opção com o quadro que ele está apresentando que ele quer? E com essa nota do Enem, porque também assim, não é, tirei uma nota e vou passar. Não é. Existem critérios. Por exemplo, na Universidade do Porto, as engenharias você tem que tirar no mínimo 650 na área de exatas, de ciências da natureza. Se você tiver menos do que isso, você nem se candidata, porque você não vai passar. Então, assim, tem algumas exigências, e cada universidade tem a sua particular. Então, esse mapeamento é importante por isso, porque ele vai dar um norte para o aluno dizer assim, não, eu acho que eu vou fazer a submissão nessas faculdades, porque está dentro do que eu vou conseguir, é o que eu quero. Já que a gente falou de custos, em que momento da vida acadêmica o aluno pode estagiar ou trabalhar para ajudar a pagar esses custos? Então, a partir do primeiro ano que ele já estiver cursando, ele pode ter um trabalho part-time, que seria, ele vai ter o horário dele da faculdade e no outro período ele pode começar a trabalhar, só que logicamente ele precisa ter um visto de trabalho, que não é difícil. Para ele começar a estudar em Portugal, ele precisa ter o visto de estudante. Quando ele submete a candidatura, que sai o resultado, a partir daí ele começa o início do processo dele de visto de residência. Existe realmente uma demora por isso que eu ressalto mais uma vez que o momento é esse, de fazer as submissões, porque se você faz as submissões agora, o resultado vai sair em março, abril, então você já pode correr com seu visto. E com visto de estudante, você entra em Portugal. Você pode entrar, Portugal não exige visto para você ser turista, mas para você estudar é exigido. Com um ano, você recebeu uma oferta de emprego ou de estágio. De estágio não precisa, mas de emprego você precisa do visto de trabalho. Então, você vai no CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que em cada município tem um. Você vai lá e, nesse caso, nem precisa marcar, você vai lá e diz, olha, eu estou aqui com o meu contrato de trabalho, já tenho visto de estudante, eu quero começar a trabalhar. Então, eles carimbam aquilo ali e lhe dão a permissão de você começar a trabalhar. Então, e a oferta é muita. Existe a possibilidade também de ele fazer intercâmbio já estando na Europa para outros países? Lá existe o programa chamado Programa Erasmus. Você pode fazer a sua graduação, um ano da sua graduação, em qualquer país da Europa. Não é da União Europeia, é da Europa.
E aí você pode fazer 6 meses em um país, vai fazer 6 meses na Alemanha e vou fazer 6 meses na Suíça. E vai contar o tempo da sua universidade, vai contar como 6 meses, como se você estivesse cursando em Portugal, você continua pagando a universidade em Portugal, que é mais barata do que as outras universidades da Europa, e você vai ter essa experiência, né, de passar mais um ano, que é 6 meses em cada, você quiser dividir, experimentando a cultura de um outro país, estudando a língua de um outro país, que também, fazendo network, porque você já vai estar aí na sua graduação e já está pensando nas suas oportunidades de trabalho, então vai estar fazendo esse network, né? Então, assim, esse programa é muito, muito legal. E outra coisa que é importante também frisar, que lá eles chamam de licenciatura, é a nossa graduação. Então, a licenciatura de lá, várias universidades, eles propõem a licenciatura integrada com o mestrado. Então, você termina o seu curso já com o título de mestre. Rosana, a gente teria muitas perguntas para fazer, mas nosso tempo acabou. Quem quiser saber mais, pode procurar a Teleporte, né, para tirar dúvidas em relação a estudar em Portugal. Obrigada por ter vindo. Obrigada também. A gente encerra aqui mais um vídeo. Até a próxima sexta-feira.